Eu queria começar com você hoje em Efésios capítulo 6, versículo 13. Vai passar nos monitores aqui, nesses monitores aqui que tem aqui, e nos de trás ali também os monitores, para nós entrarmos na palavra. Efésios 6, 13 fala assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Eu queria pregar para você sobre a preparação, que precisamos nos preparar. Toda pessoa que não se prepara, toda pessoa que ela não treina, ela não se prepara para alguma coisa, ela vai ter muita dificuldade quando chegar o dia mau, ou quando chegar a competição e assim por diante. Uma vez teve um treinador meu, há muitos anos atrás, muitos anos atrás, teve um treinador meu que falou assim, ó, treina como se fosse o jogo, para que o jogo vire treino. Ou seja, você tem que se dedicar de uma forma tal, quando está tudo bem, então você está passando um período bom da sua vida, aquele período que você está sem dificuldade financeira, a sua saúde ela está muito bem, seu casamento vai de vento em popa. Esse não é um período para você parar de ler Bíblia, não é um período para você parar de vir à igreja, meditar, pelo contrário, é um período que você vai se preparar para que quando surgir qualquer situação diabólica e satânica, você já esteja preparado. Mas as pessoas elas não fazem isso. As pessoas elas são tendenciosas a tomar uma posição na vida delas quando surgiu a situação. Surgiu a situação, agora eu vou para a igreja. Surgiu a situação, agora eu vou orar. Pode não dar tempo. Você sabe que antes da minha programação que eu faço pela parte da manhã no SBT, tem aquele programa Primeiro Impacto. E é um programa que passa muito assim, gente que morreu, atropelamento, acidente, assassinato, aquele negócio todo. E hoje pela parte da manhã, eu sempre quando eu vou fazer a programação, eu pego sempre um pouquinho antes, eu pego um pouquinho do programa, eu assisto, porque eu estou lá esperando para começar meu programa. E eu não sei se você viu aquele caso que explodiu um botijão de gás num prédio de uma pessoa, alguém viu? Matou 3 pessoas morreram, e tem uma que está gravemente ferida, nem sei, até oro por ela, que em nome de Jesus ela possa sair dessa. Mas o que eu quero mostrar para você, e eu estava preparando essa mensagem para pregar para você, eu lembrei. Tem coisas que explodem na nossa vida e não dá nem tempo de pensar. Esse pessoal aí que explodiu esse botijão na casa deles, eles não estavam preparados que explodiu um botijão de gás. Eles não estavam preparados. Nem passava pela cabeça deles que isso um dia ia acontecer. E quando aconteceu, eles não tinham que fazer absolutamente nada. Então, eu quero já afirmar a você agora, quando está tudo bem, é época de colocar armadura. O apóstolo Paulo diz ali em Efésios 6,13, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Mas não está tendo guerra. Mas não está tendo problema. Não, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. É um dia que eu não sei. É um dia que eu não sei quando vai chegar. Você não acorda pensando, hoje vai aparecer uma enfermidade. Você não acorda de manhã pensando, hoje eu vou ser demitido. Não, hoje vai ter briga dentro de casa. Hoje eu vou pegar o meu filho nas drogas. Não, você não pensa assim desse jeito. É uma coisa que surge do nada. E aí o que eu digo, repito novamente você, precisamos nos preparar. Precisamos, e eu gostaria muito de chegar aqui para você e afirmar com algum texto bíblico, eu gostaria de afirmar que depois que você se converteu, que nada mais ia te acontecer. Eu gostaria de chegar aqui e dizer para você que todas as situações que vocês estão passando, depois de convertidos, elas vão acabar. Não, as situações, os ataques das trevas, eles continuam surgindo. As situações, por mais que eu seja cristão, que eu seja homem de Deus, mulher de Deus, eu seja uma pessoa cheia do Espírito Santo, por mais que isso aconteça, né, eu vou passar por lutas ainda. O Senhor Jesus, mais um pouquinho sobre essa questão de preparação, ele fala em João 16:33. Isso aqui, palavras do próprio Senhor Jesus. É um texto áureo da Bíblia Sagrada, a maioria das pessoas conhecem. É um texto que se usa muito, né? Diz assim, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Então a Bíblia Sagrada, tudo que Jesus disse está na Bíblia. E Jesus disse o que disse para mim e para você, para que a gente tenha paz. Pastor, mas eu estou tendo paz. Não, mas não é paz em qualquer momento. Ele diz assim, tenho-vos dito isto, que está na Bíblia escrito, né? Para que em mim tenhais paz. Atenção, quando? No mundo tereis aflições. Então Deus está dizendo, o Senhor Jesus está dizendo que aquilo que Ele deixou escrito para mim e para você é para que eu tenha um controle emocional no dia da aflição.
Que eu não dê dar chilique, eu não venha chorar, venha me desesperar, eu ia entrar em parafuso. Não. Tudo que Jesus disse para mim e para você é para que no dia da angústia não, no dia da aflição, sei lá, da luta, do combate, enfim, você não perca o equilíbrio. Diga comigo, não vou perder a paz. Mas quem que perde a paz? Quem não está preparado. Toda pessoa que ela não está bem treinada, ela é pega de surpresa. Aquela pessoa ela é pega de surpresa, ela não sabe o que fazer, ela entra em parafuso, dá um trevo na cabeça da pessoa e ela perde completamente a paz. Não era para acontecer isso. O apóstolo Pedro diz em 1 de Pedro, capítulo 4, no versículo 12, ele dá uma referência muito legal para a gente aqui. Ele diz assim, ó, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se uma coisa estranha vos acontecesse. Você viu o que está escrito aqui na Bíblia Sagrada? Que toda prova, toda luta, toda dificuldade que vem contra mim e contra você, ela não pode ser uma coisa estranha, gente. Não pode ser. É a mesma coisa uma pessoa que entrou num ringue para lutar MMA, aí daqui a pouco o oponente ou o adversário vem te dar um soco na cara. Pá, te dá um soco na cara. Aí você pergunta pro oponente, né, pro adversário, por que você me deu um soco na cara? Ué, caramba, a gente tá aqui num ringue de MMA, você entrou aqui, você tem que lutar. É a mesma coisa. O diabo é nosso inimigo, nós fizemos parte do outro time. Então eu e você, a gente faz parte do time de Jesus. Então vai ter guerra. E a gente não pode ter luta, não pode estranhar essa guerra. Ai, mas por que isso está me acontecendo? Nossa, olha só o que me aconteceu. Não. E tem pessoas que muitas vezes dizem até para mim, pastor, eu não entendo, pastor. Mas o que você não entende? Pastor, eu estou passando uma luta grave. Pastor, eu sou batizado nas águas. Eu sou uma pessoa cheia de Espírito Santo. Eu venho na igreja assiduamente. Mas isso nunca imunizou ninguém de batalha. Em Salmo 34, versículo 19, o salmista disse assim, ó, muitas são as aflições do justo. Então, por mais correto que eu seja, não esquece disso, hein? Por mais justo, por mais correto que eu seja com a Bíblia, por mais praticante que eu seja da palavra de Deus, uma pessoa extremamente correta, vou ter muitas lutas. Mas no final do versículo existe uma garantia, mas o Senhor os livra de todas. Então a minha garantia, a garantia sua é essa, que não vai ter luta, não que não vai ter guerra, vai, mas quando surgir a guerra, Deus vai livrar a gente de todas. Por quê? Porque a gente não perde a paz, a gente não estranha a situação que está nos acontecendo, pelo contrário, a gente vai para cima do inimigo e a gente é vitorioso em nome de Jesus Cristo, amém? Então quem está acompanhando o entendimento que eu estou falando aqui? Então essa frase que eu deixei aqui no meu estudo, ela é extremamente gritante para aquilo que eu estou pregando hoje, né? Então não é sobre o dia mau se ele vai vir ou não vai. Não é se o dia do combate vai vir ou não vai. Mas sim se eu estou preparado ou não estou. Se eu sou uma pessoa que eu estou bem treinado para aquilo ou eu não estou bem treinado para aquilo. A diferença não serão as lutas, mas é como você se preparou para aquilo. Como você se projetou para aquilo ali. Porque se você estiver bem treinado, se você estiver bem preparado, você não vai sentir como as outras pessoas sentem. Você quer ver um exemplo? Vamos abrindo em 1 Tessalonicenses capítulo 3. Isso, a partir do versículo 2. Aqui eu vou conseguir explicar bem direitinho para você. Bem direitinho. Diz assim: enviamos Timóteo, o nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Eu até acho que eu usei esse texto aqui domingo ou sexta-feira. Domingo ou sexta eu usei esse texto. Porque o apóstolo Paulo diz assim, ó, por que ele mandou Timóteo exortar acerca da fé do povo de Tessalônica? Por causa disso aqui, ó. Para que ninguém se comova por essas tribulações. A palavra comover é você ficar emocionado. A palavra se comover é você chorar, você ficar raivoso. Aqui a palavra se comover, ela representa você ficar emocional. Você se emocionar. Para que ninguém se comova por essas tribulações, ponto e vírgula. Olha só. Porque vós mesmos sabeis que para isto nós fomos ordenados. Então qual que é a ordenação de Deus? Qual que é o chamado que eu e você nós temos? De não nos comovermos diante das tribulações. Se você se comove, se você fica emocionalmente abalado, você é uma pessoa que você não está preparado para aquilo. E Deus não quer isso. Ele quer que eu e você, nós venhamos nos comportar diferente de uma pessoa que não vem na igreja, de uma pessoa que não lê Bíblia, de uma pessoa que ela não tem a mesma comunhão que nós temos com Deus.
Se é para nós termos tribulação e nos emocionarmos como todas as outras pessoas nos emocionam, não teria diferença. Deus, ele quer ver uma diferença entre mim e a pessoa que está lá fora, sabe, no dia da tribulação. Então nós mesmos sabemos que foi para isso que nós fomos chamados. Eu fui chamado para não me emocionar. De vez em quando as pessoas até dizem que eu sou meio gelado. A pessoa muitas vezes ela chega na igreja, ai pastor, tô com esse problema e tal. E eu não choro. Eu não choro, não entro em parafuso, não dou chilique. Eu disse, não, calma, vamos orar agora. E olha, o que está te acontecendo? Ah, está acontecendo isso. E a pessoa chorando. Não, calma. Explica o que está acontecendo. Bom, a palavra de Deus diz isso. A Bíblia diz isso aqui. Aquilo que eu não sei responder na hora, com exatidão, eu vou estudar. Eu gosto muito de estudar a palavra de Deus. Aí eu estudo, vou meditando aqui, vou meditando de lá. Daqui a pouco eu chego para a pessoa e dou uma palavra. Mas eu não sou aquela pessoa que eu me emociono. Por quê? Porque eu me preparei para aquilo. Eu me preparei para o enfrentamento. Eu me preparei, eu tenho bagagem, eu tenho conhecimento. E agora chegou a hora de eu usar. Eu acho que a pessoa que ela entra em parafuso, ela não estava preparada, então ela foi pega de surpresa. E aí o apóstolo Paulo diz como é que nós não vamos nos comover e como é que nós vamos conseguir vencer. Ele diz bem assim, ó, próximo versículo, porque estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, e como sucedeu e vós sabeis. Te pergunto, quando que o apóstolo Paulo falou para eles que eles seriam afligidos? Quando estava tudo ruim ou antes quando estava tudo bem? Quando estava tudo bem. E é a mesma coisa que eu estou fazendo agora. Eu estou te avisando agora, eu estou te admoestando agora nesse exato momento, que a nossa vida não vai ficar boa para sempre. A nossa vida ela não vai ficar sempre boa, sempre tudo tranquilo. Tem dias maus e você tem que estar preparado para que você não perca a paz, para que você não venha estranhar a situação e para que você possa ser uma pessoa que você não venha se comover. Porque na hora que você se comoveu, na hora que você se perturbou, o diabo percebe isso. E ele percebe que você não está firme. Ele vem e destrói você. Você está acompanhando o que o pastor Maico está falando? Então é importante você trazer papel, trazer caneta, estudar, vir frequentemente à casa de Deus, para você estar sempre estreitando essa comunhão com o Criador. Para que você não venha sentir tanto que nem as pessoas sentem. Nossa, como as pessoas sentem quando aparece uma enfermidade. Nossa, como as pessoas sentem quando surge uma crise. A pessoa dá uma abalada forte. E a Bíblia diz que nós devemos ser como os montes de Sião que nunca se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Diga amém, Jesus. Bom, você quer ver um outro exemplo muito legal na Bíblia Sagrada? Sobre isso que Jesus falou? Abre Mateus capítulo 7, versículo 24. Esse exemplo que eu vou te dar é uma parábola do Senhor Jesus. Essa parábola ele ensina também sobre isso. Mateus 7, 24. Você sabe que hoje eu lembrei daquele treinador que falava isso para mim, né? Ele sempre disse isso. Treine como se fosse jogo. E o jogo vai virar para você um treino. Uma pessoa bem treinada, depois as coisas ficam mais fáceis para ela. Eu estava lembrando de outra coisa também. Uma vez eu vi uma placa de publicidade que estava fazendo um anúncio de uma grande faculdade no Rio Grande do Sul. E essa placa de publicidade dizia assim, ó, quem não se prepara na vida não tem muita escolha. A pessoa tem que meio que aceitar o que vai acontecer com ela. Porque a pessoa não tem preparação. Então tudo que vai surgindo a pessoa vai meio que aceitando, porque ela não tem muito para onde correr. Espiritualmente falando é o que essa placa de publicidade dessa faculdade falou. Era um outdoor muito grande, né? A pessoa que não se prepara espiritualmente, ela não tem muita coisa para fazer contra o diabo. É aceitar a derrota, irmão. Não tem, a pessoa não está preparada. E tem pessoa que pensa assim, não, agora eu vou para a igreja, pode ser tarde demais. Não, agora eu vou orar, pode ser tarde demais. Quem lembra do Daniel? Ele caiu na cova dos leões ou não caiu? Ele começou a orar na cova dos leões ou ele já orava 3 vezes ao dia? Aí quando caiu lá, irmão, ficou muito fácil para ele vencer os leões. Ele já era um cara que vinha numa constante. O próprio rei Dário falou assim para o Daniel, o Daniel, quem sabe o Deus a quem você continuamente serve, ele poderá livrar você. E livrou ou não livrou? É porque o Daniel já caiu na cova dos leões preparado, era um cara de oração. Ele era um cara de envolvimento bíblico. Ele era um envolvimento com as coisas sagradas, tá? Mas vamos para essa passagem aqui, né? Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras, Jesus disse, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então Jesus está dizendo aqui que a pessoa que vem à igreja escuta a pregação, mas ele consegue executar, ele consegue praticar, porque tem diferença entre você ouvir pregação e praticar. Você concorda comigo? Porque eu posso estar aqui na igreja escutando a pregação e sair da porta para fora e não viver aquilo. Mas Jesus está dizendo que a base
da pessoa que escuta a pregação e pratica é uma base de rocha, é uma base firme. Mas para que eu preciso dessa base, pastor? Por causa disso aqui que vai acontecer com todo mundo, inclusive com quem ouve a palavra e pratica. Aquilo que você está construindo na tua vida, se você tem a base na prática da palavra, olha o que diz: e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. Ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então surgiu o combate, começou a bater naquela casa com ímpeto, com força, e é chuva, e é vento, e é rio, e ela ficou em pé. Só que olha o que Jesus ele continua falando sobre a mesma passagem, né? A mesma parábola. Ele diz assim, ó, aquele que escuta as minhas palavras e não as cumpre, é aquela pessoa que leva a Bíblia Sagrada na flauta. É aquela pessoa que vem até a igreja, até escuta a pregação, mas essa pessoa não consegue viver lá fora a palavra. Diz que esse tipo de gente é comparado a um homem insensato ou imprudente que edificou a sua casa sobre areia. A base é diferente, não é a base firme. Não existe uma base firme. E o que vai acontecer? A mesma coisa. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa. O que aconteceu com ela? Ela caiu e foi grande a sua queda. Olha que coisa forte que está registrado aqui na Bíblia. A diferença dessas duas casas foi a chuva, os rios e o vento, ou foi a base? A base! Porque luta vai ter quem escuta e que pratica, e quem escuta e não pratica vai ter luta igual. Aliás, todo mundo vai ter luta. E outra coisa, Jesus está falando que aquela pessoa que não escuta a Bíblia Sagrada, por que Jesus só fala da pessoa que escuta e pratica, escuta e não pratica? Mas pastor, é aquela pessoa que nem escutar a Bíblia não escuta. Aquele Jesus nem fala. Porque se já está difícil para quem escuta e pratica, você imagina a pessoa que não escuta. A pessoa está lascada, ela não vai ter para onde correr. Ela vai sucumbir quando o diabo atacar. Então a nossa grande diferença é a nossa base. Vou te dar um exemplo bem claro disso aqui, mas bem legal mesmo. Você já ouviu falar que no Japão tem bastante terremoto? Tá amarrado em nome de Jesus. Mas se um dia dá um terremoto daqueles aqui em Campo Grande, o que vai sobrar dos prédios aqui? Vai cair tudo, não vai cair tudo. Mas por que no Japão os prédios não caem? Porque antes de construir o prédio, eles fizeram uma tecnologia lá, eu estava vendo esse negócio, eu achei muito forte. Depois você entra na internet e você pesquisa. Eles construíram como se fossem umas molas, uns amortecedores embaixo, lá para terremotos de não sei quantos graus na escala Richter, lá, né? É muito pesado o terremoto que dá, de balançar nas pessoas, balançar mesmo. Então eles construíram na base, eles construíram uma tecnologia lá, que o prédio, ele vai sambar, sambar parece que é coisa boa, né? Mas ele vai tremer pra caramba e ele não vai cair. Ele vai tremer, mas não vai cair. Mas qual que é a diferença dele? O que é? É na preparação. Porque eles se precaveram. Eles começaram a prever se por acaso der um terremoto nessa escala, esse prédio aqui não vai cair. Agora, como eu te falei, a gente como não está preparado aqui, se der um terremoto bem baixinho, bem pequeno, cai tudo, porque não existe preparação. Você está entendendo que a Bíblia Sagrada fala bastante sobre isso, irmãos? Como a Bíblia Sagrada fala para mim e para você sobre a questão de você se preparar, se precaver e prever se venha, quem sabe, acontecer alguma coisa. Vou te dar um exemplo agora literal disso aqui. Vamos abrindo em Atos capítulo 27, a partir do versículo 9, tá? Eu vou esperando você abrir aí. Se você for ler no Antigo Testamento, em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, o Adão e Eva não passaram por lutas? Passaram, mas não estavam preparados, acabaram se lascando, né? Aí você vai lá para o último livro da Bíblia, Apocalipse. Quem que escreveu Apocalipse? João. João ele não estava na ilha de Patmos? Então você vai ver de Gênesis a Apocalipse pessoas que passaram por lutas. Umas estavam preparadas, outras não estavam preparadas. O que se preparou foi vitorioso, o que não se preparou acabou se estatelando, se arrebentando. Agora olha isso aqui. E depois eu vou fazer uma oração e você vai sair daqui abençoado. Atos 27, versículo 9 fala assim. Atenção, hein? E passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava. Então o apóstolo Paulo, ele estava indo para fazer uma viagem, ele tinha sido preso por causa do evangelho, e ele estava indo até Roma para ser julgado pelo César. E quando ele foi para fazer essa viagem, ele aplicou um jejum, começou a fazer consagração, jejum.
Só que ele falou agora que o jejum já tinha passado, e eles estavam para viajar, eles estavam para sair de Creta. E eles estavam para sair dali, e o jejum já tinha passado. Aí quando eu estava lendo essa passagem, eu lembrei de uma coisa. Jesus fez quantos dias de jejum? 40 dias e 40 noites. Quando acabou o jejum, quem que apareceu? O diabo, para tentar Jesus. O apóstolo Paulo se ligou e disse, caramba, acabou o jejum. Acabou a consagração. O demônio vai aparecer e vai ser nessa viagem. Só que, como eu disse, ele estava preparado. Aí o que ele faz? Ele admoesta o pessoal do navio. Admoestar é avisar. Aí a Bíblia diz que ele admoestou dizendo, varões são homens, né? Homens, eu vejo que a navegação há de ser incômoda, não, com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. O que o pessoal tinha que ter feito? Respeitado. Mas como ele era um prisioneiro de cadeia, ele é um prisioneiro, né? Como ele era um prisioneiro, o pessoal não deu muita bola para ele, não. O pessoal pegou, diz no versículo 11, ó, mas o centurião acreditava mais no piloto e no mestre do navio do que no que Paulo dizia. Quem é esse cara prisioneiro aí que quer falar qualquer coisa? Mas quem é esse cara? Bom, mas o apóstolo Paulo tentou avisar. O que o pastor Michael tenta fazer aqui frequentemente? Eu tento avisar, irmão. Eu tento avisar pela televisão, eu tento avisar aqui na igreja, eu vou tentando avisar, eu vou admoestando você, eu vou pregando. Nem todo mundo escuta aquilo que eu falo. E de vez em quando até os crentes têm uma mania, os crentes. Eu fui dar um dia um recado para uma pessoa que ia começar uma missão, e eu sabia que a missão ia ser difícil, missão bem complicada. Aí eu cheguei para o crente e falei, olha irmão, Deus está colocando no meu coração aqui, tu te prepara, isso não vai ser fácil, vai ser difícil, se consagra, vai ter muita luta. Eu não falei que ele ia perder, eu só falei para ele que ia ser difícil, que ia ser complicado. Quando uma porta de Deus se abre, muitos são os adversários que tentam fechar. Você sabe o que o crente olhou para mim e falou? Está amarrado o diabo, em nome de Jesus. O cara me amarrou. Mas eu continuo solto. Ó. Mas é claro, você está me entendendo? Ó? Ele me amarrou, está amarrado. Eu estava tentando fazer o que com ele? Preparar, avisar, falar para ele. Mas não adianta, os crentes são muito fanáticos. Ó. Aí me amarrou. E aí, obviamente, ele não me escutou. Deu problema para ele. A mesma coisa o apóstolo Paulo tentou falar. O pessoal não deu nem bola. Aí o que aconteceu? Quando aparece no versículo 14, diz assim, mas não muito depois que eles arrancaram lá a partida lá de viagem, a viagem deles, mas não muito depois, deu no meio do mar, já estava no meio do mar, Adriático, deu nela um pé de vento chamado Euroquilão. Mano, bateu um furacão. Deu um furacão, tipo que nem o El Ninho, Catarina, aqueles furacões que destroem e devastam as cidades. Mas deu um negócio, irmão, foi tão difícil eles passarem por aquilo, mas foi tão complicado o negócio, que diz na Bíblia Sagrada, no versículo 19, diz assim, ó, e ao terceiro dia nós mesmos com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, não aparecendo já havia muitos dias nem sol e nem estrelas, caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugimos toda a esperança de nos salvarmos. Eles ficaram tão perdidos, mas tão perdidos, que eles olhavam para a água, do lado tinha água. Eles olhavam para qualquer lado, tinha água. Eles não perderam a expectativa, a esperança, que um dia eles iam chegar na terra seca. Eles não acreditavam que eles chegariam, quem sabe, na terra seca. Eles não acreditavam mais nisso. Só que agora vem o que eu vou pregar. Quem era o único que estava preparado? Fala para mim. E eles estavam preparados? Então atenção, hein? Leia o próximo versículo. Já havendo muitos dias que ninguém comia, ou seja, eles estavam depressivos, havendo muito que não se comia, então Paulo pondo-se em pé no meio deles. O Paulo estava como? Em pé, no meio de quem? Então o que isso aqui representa? O preparado diante dos despreparados. O apóstolo Paulo em pé, enquanto os outros todos estavam prostrados. Então só quem fica em pé num dia de tempestade, quem é? O preparado, irmão. O preparado fica em pé, irmão. O preparado, ele vai ficar em pé. Tanto é que a Bíblia diz, aquele que está em pé, vigie para que não caia, sabe? Cuide para que não caia, estude, medite, se envolva com Deus, para você não cair. A pessoa que vai ficar em pé no meio das pessoas, é a pessoa que está de bem com Deus, é a pessoa que está ligada. E Paulo disse, ele deu uma pegadinha boa neles, ele disse assim, ó, olha, fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitaria este incômodo, essa perdição. E aquele navio, ele não, as pessoas que estavam no navio, aliás, né, elas não morreram por causa do apóstolo Paulo,
Porque naquela mesma noite um anjo apareceu, de quem o apóstolo Paulo servia e era de Deus, né? E aí o anjo apareceu e falou: olha, eu vou salvar toda a tripulação por tua causa. Porque você foi o único que ficou de pé. Você foi o único que não se abateu. Você foi o único que ficou desse jeito. Então eu sempre digo isso, irmão. Você vai ver muita gente se abatendo por coisas que para você vai ser café pequeno. Por que para você vai ser café pequeno? Por causa do tamanho da tua preparação. O tamanho do teu envolvimento com Deus vai fazer com que a tua luta minimize. Ao mesmo tempo, ao mesmo passo, que para muitas pessoas lá fora, o que você passa, ou o que você está passando, para elas vai ser o fim da vida delas. Vai ser a destruição da vida delas. Acabou a vida delas. E para você vai ser mais um testemunho que você vai contar. Por isso que a Bíblia diz no Salmo 91, versículo 1, sobre essa questão de você ficar em pé, quer ver? Salmo 91, versículo 1 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele está em outro lugar. Ele não está no mesmo lugar que as outras pessoas estão. É aquela pessoa que ela habita, ela não visita Deus, ela vive, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele tem um controle emocional diferente dos demais. E sabe o que vai acontecer com essa pessoa que descansa, que ela tem paz, que ela não se perturba? Você sabe o que vai acontecer com ela? Leia o versículo 7 que você vai gostar agora. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu vou continuar em pé. Eu vou continuar em pé. Não é que não aconteceu nada comigo. Caiu daqui, caiu de lá, mas eu continuo em pé. Eu não sou aquela pessoa que eu me abato, não. Eu não sou aquela pessoa que eu me entrego. Então eu tenho me preparado. Hoje, que dia que é hoje do mês? Dia 22 de abril de 2022. Hoje nós estamos em abril, então vamos lá. Janeiro, fevereiro, março, abril. Eu já li da Bíblia Sagrada. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e eu estou em Jó 22. Alguém pode me perguntar, que luta o senhor está passando? Nenhuma, eu estou me preparando para aquela que vai vir. Eu estou preparado. Eu estou me envolvendo com Deus, eu estou meditando sempre das 5 horas da manhã às 5:30. Essa é a minha leitura. Eu sempre leio 12, 13, 14, 15. Já cheguei a ler até um pouco mais. Quando dá um pouquinho mais de tempo, eu acordo 4 e pouquinho. Eu chego a ler quase 20 capítulos da Bíblia Sagrada de manhã. É a primeira coisa que eu faço. Então eu vou me preparando para que quando chega a situação, eu não vou me ficar surpreso. Eu não vou ficar rendido. Ai meu Deus, o que eu vou fazer agora? Ai, perdi a paz. Agora estou louco. Não. Esses dias atrás teve um pastor amigo meu que falou bem assim para mim. Nossa, pastor, mas que tá tão calmo, né? Ai, tá tão calmo. A irmã Adriana participou comigo de umas lutas, umas guerras que nós tivemos, né? Em Campo Grande. Ela participou, ela me ajuda, né? Diretamente, ela é praticamente um dos braços direitos que eu tenho aqui na igreja. E ela participou junto comigo de várias lutas. E vai me dizer que não tá calmo, tá em paz, né? Só que eu falei assim pro meu amigo pastor, eu falei bem assim, amigo, não tá calmo, não tá em paz, o diabo tá preparando uma. Eu não sou aquele cara assim, agora está tudo bem. Não está tudo bem. A vontade do diabo é matar, roubar e destruir. O demônio, ele vai sempre se levantar com a gente com esse intuito. Então, se está muito calmo na tua vida, não é que agora ficou bom, é que ele está fazendo uma estratégia, está tentando usar um estratagema. Oi? Ele só deu uma afastadinha para se preparar para voltar de novo. Ele é desgraçado, irmão. Então, eu não fico abaixando a guarda. Agora é só o oponente, agora eu bati bastante nele e agora ele está lá, quase morto, agora eu vou baixar a guarda. Alguém já assistiu o filme do Karate Kid aqui algum dia? Você lembra? O cara deu um pau no Karate Kid, começou a bater, ele chegou a ficar com a perna até meia renga. Daqui a pouco o cara foi lá e baixou a guarda, disse, esse cara está morto. Daqui a pouco o Karate Kid ele faz aquele golpe, lembra? Daqui a pouco ele faz assim, pá, deu no fuça do cara, o cara caiu, irmão. Porque ele pensou que o Karate Kid estava morto, né? E de vez em quando você pensa, não vai acontecer nada. Fica esperto, irmão. Fique esperto. Espero que Deus tenha falado com você hoje. Aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia. Amém. Vamos colocar de pé em nome de Jesus Cristo. Diga aleluia, Jesus. Deus falou com a gente ou não falou? Quem vai se preparar cada vez mais? Então não é porque está tudo bem na sua vida que você tem que agora pegar aí, né? Da folga de Deus, da folga da Bíblia, da folga da Escritura, não buscar as coisas de Deus. Não, pelo contrário. Daqui a pouco vai que o diabo aparece e eu estou despreparado. Gostaram da frase que eu falei? Fale comigo assim, eu treino como se fosse jogo, para no dia do jogo ser como se fosse um treino. Foi um treinador que me disse isso. Você quer que um dia o jogo vire um treino como se fosse coisa mais fácil para você? Eu quero, então treina como se fosse jogo, treina duro. Treinar pesado,
se esforça, se dedica. Você tem que treinar como você nunca treinou. E aí o jogo vai ficar mais fácil. Venha buscar Deus como se você estivesse passando uma luta. Sem luta. No dia da luta vai ser como se você não tivesse ela. Você não vai sentir tanto que nem as pessoas sentem lá fora. Você não vai sentir. Então a minha luta, ela não é medida pelo poder ou pela autoridade e a força do diabo, mas é pelo meu grau de preparação. Concorda? Quem concorda com o que eu falei agora? Então nunca meça, você nunca deve ficar medindo, nunca meça o problema que você está passando com a força do diabo, mas sim com o grau de comunhão, de preparação que você tem com o Espírito Santo e com as coisas de Deus. Vamos orar agora, fecha os teus olhos, se coloque de pé, vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra. Esse povo precisava ouvir essa mensagem, eles precisavam entender hoje esse toque do Espírito Santo. Oh Deus, nós precisamos nos estreitar mais a nossa comunhão, nós precisamos ler mais a Bíblia, nós precisamos meditar mais na Escritura Sagrada, a gente precisa se envolver mais com o Espírito Santo, a gente necessita buscar mais a presença e a face de Deus. E principalmente nos dias que não está acontecendo nada. Os dias que não estão acontecendo nada são dias de preparação. São dias que você vai ali se esmerando mais na palavra. E quando surgir a situação, acabou, irmão. Você vai vencer com o pé nas costas. Você vai vencer essa situação como se fosse café pequeno. Agora, quando você não se prepara nos dias bons, quando você não se prepara e surge a situação, você é pego de surpresa. Você é pego com as calças na mão, como muitas pessoas falam, pensam, meu Deus do céu, o que está acontecendo com essa pessoa? Não, Jesus, não vai acontecer isso comigo, não. Não, eu quero ser que nem o apóstolo Paulo. Eu quero ser o único que está em pé no meio da tempestade. Eu quero ser, Jesus, como Daniel. Eu não vou me intimidar com a cova dos leões, porque eu já vinha orando. Eu não vou começar a orar, eu já vinha orando. Eu já sirvo a Deus continuamente. Eu sou uma pessoa que eu já estou buscando o Criador já faz muito tempo. Aleluia. Levante as tuas mãos aos céus agora e declare: o Deus de Sadraque, de Mesaque e Abednego, Deus que não foge da fornalha, varão de guerra, Deus invencível, que entra na cova dos leões, salva Daniel. Tu és Senhor absoluto, na terra e no céu. Seja forte e parta para a luta. Vá buscar a tua vitória. Vai buscar sua vitória. Sim. Ele envolve a tua vida. Ele envolve a tua vida. De majestade e glória. De majestade e glória. Solte a voz. Deus de Sadraque, de Mesaque e Abednego, Deus que não foge da fornalha, varão de guerra, Deus invencível, que entra na cova dos leões, salva Daniel. Tu és Senhor absoluto, na terra e no céu. Eu declaro a bênção de Deus sobre aqueles que estão se preparando. Hoje você fez o tema de casa, você veio aqui para a igreja. Hoje você estudou, hoje você fez a tua parte. Hoje você veio estudar a palavra do Senhor. Então a tua base depende de você lá fora agora. Você escutou essa pregação, você vai praticar. Então você está na rocha. Pode soprar os ventos, podem correr os rios, podem combater contra essa casa, mas nós não vamos cair, porque nós ouvimos essa palavra e estamos praticando ela. Domingo estaremos em tua casa, anotando tudo. Estaremos aqui de ouvidos abertos, de coração desejoso para aprender mais. Eu não preciso ter luta para orar. Eu não preciso ter luta para estar na igreja. Eu não preciso de luta para fazer jejum e me consagrar. Não, eu já me preparo antes, porque quando chegar a batalha, eu não vou ser surpreso. Não vou ficar surpreso. Eu não vou ser pego de surpresa. E você diga obrigado, Jesus. E aplauda bem forte ao Senhor.